Olá, sejam muito bem-vindos à Escola Judicial Militar, aqui do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, sem dúvida nenhuma um pioneiro no Brasil. Eu sou o professor Gilmar, Coronel Gilmar Luciano Santos, do quadro de veteranos da Polícia Militar, e com muita honra, professor da Escola Judicial Militar, ao lado do nosso mestre desembargador Dr. Fernando Galvão. Sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo treinamento, que tem o objetivo e o escopo de debatermos, levarmos um pouquinho mais o conhecimento acerca do crime militar, o conceito do crime militar. O nosso trabalho é dividido em blocos, então nós vamos conversar com os senhores aqui a respeito do conceito analítico de crime militar numa visão pragmática, não uma visão doutrinária, mas uma visão pragmática, na qual no dia a dia os senhores gestores, atores, operadores do direito, juízes e promotores poderão, diante das situações fáticas, ter algum tipo de dúvida, e nós estaremos aqui para colaborar epistemologicamente na busca dessa solução e colaborar na busca dessa solução para o problema. Então, eu quero convidar os senhores para acompanhar os nossos blocos aqui na Escola Judicial Militar. Eu vou, então, postar os nossos slides para os senhores começarem a conhecer um pouquinho mais do direito militar. Eu já gostaria de falar com os senhores sobre um pouco da história do direito militar. Não tem como a gente chegar direto no crime militar sem passar pela historiografia do direito militar. O direito militar, no Brasil, ele é ramo especializado do direito ao lado do trabalhista e do eleitoral. Porém, ele é o ramo mais especializado do direito. Por quê? Porque é o único que tem duas esferas de atuação, a federal, a da União, e a estadual. O eleitoral e trabalhista não, nós só temos a justiça em âmbito federal. Já a justiça militar, ela existe tanto para apurar o crime militar federal, que é aquele contra as Forças Armadas ou praticado pelo militar das Forças Armadas, e nós temos o crime militar estadual. Inclusive, nós vamos debater um pouquinho com os senhores. Uma dica muito grande quando existe uma celeuma, se é crime militar ou não, é a de que civil somente pratica crime militar contra as Forças Armadas. Civil não pratica, em hipótese alguma, crime militar de natureza estadual. Então, eu quero convidá-los agora para acompanhar esse detalhe. Vamos lá? Então, o direito militar ele surge 10 séculos antes de Cristo com os sumérios. Sumérios eram povos que ocupavam a Mesopotâmia e ali surgiu toda uma estrutura, tanto para a defesa do seu território, quanto depois para a expansão do seu império. E o direito militar, a palavra militar, vem do grego milikios, que na tradução para o português aplicado no Brasil seria aquele que presta um juramento de defender os seus, mesmo com o sacrifício da própria vida. E esse juramento, até hoje, pelas forças militares, federais e estaduais, ele é repetido nos momentos dos cursos de formação e ele tem uma validade jurídica, porque o militar, ele presta esse compromisso de defender os seus, mesmo com o sacrifício da própria vida. Esse direito, ele se aperfeiçoa com o Império Romano. Quando Roma passa a colonizar e a disputar territórios distantes da Itália. Naquela época a Itália ainda não era um Estado-nação, mas Roma já era a famosa Roma. Quando eles vão para a Bretanha, para a Gália e para a Península Ibérica, povoar e mesmo dominar aqueles povos, surge a necessidade de acompanhar a tropa de uma estrutura jurídica, porque lá em Roma a estrutura jurídica era o pretor, mas em campo de batalha não era possível uma estrutura física engessada de tijolos. Então os romanos eles desenvolveram uma possibilidade de um magistrado acompanhar a tropa em campo de batalha e lá aplicar a jurisdição, e lá aplicar a norma. E alguns crimes surgem de maneira emblemática nessa época, como por exemplo cobardia perante o inimigo, a deserção e outros crimes que nós chamamos de caserna. E quem aplicava isso em campo de batalha era o Conselho de Guerra romano. Surge então o termo iuris castrensis romanorum. O que é o iuris castrensis romanorum? É o direito romano do campo de batalha. Então, muitos doutrinadores e muitos juristas que estudam bem o direito militar, quando fazem referência à justiça militar, eles não chamam de justiça militar, eles falam a justiça castrense.
e muitas pessoas não sabem a origem epistemológica. Vem de castrum. Castrum significa campo de batalha e foi criado exatamente na época de Roma. E a finalidade da justiça castrense era acompanhar a tropa para que essa justiça fosse aplicada de maneira imediata, para impedir graves violações dos códigos e as normas romanas, os códigos e as normas de guerra. Então, surge aí o iuris castrense romanor, ou direito castrense, que é o direito militar. E aquela estrutura, em campo de batalha, se reunia numa tenda de pele, de madeira e pano. Essa tenda foi chamada de auditoria, de auditário. Era o local onde se reunia o conselho, presidido por um juiz togado, um magistrado romano, que ao sentar naquela tenda auditória foi chamado de auditor. Por isso que em alguns locais ainda no Brasil refere-se ao juiz togado como auditor, mas depois da emenda 45 no Brasil ele se chama juiz de direito do juízo militar, se for em âmbito estadual, e juiz federal da justiça militar, se for em âmbito federal, mas refere-se ao juiz togado que vem lá de Roma. No Brasil, o direito militar ele se materializa em 1808, com a chegada da corte portuguesa aqui, com a criação do Exército Brasileiro. Efetiva-se com as ordenações afonsinas, manuelinas, mas com o Código do Conde de Lippe da Armada Portuguesa, mas efetivamente nós não tivemos um conceito de crime militar próprio. Nós trouxemos esse conceito do direito português. Fomos para a Primeira Guerra Mundial, 1914, o mundo teve a Primeira Guerra Mundial, o Brasil não teve uma grande participação, na Segunda sim, mas até então nós ainda não tínhamos no Brasil um conceito próprio, um tipo penal ou uma tipologia explicando de maneira objetiva o que era o crime militar. Ele só vai se materializar pós-Segunda Guerra Mundial, num contexto internacional de Guerra Fria, em outubro de 1969, através da publicação dos então Decretos-Leis 1001 de 1969 e 1002 de 1969, respectivamente, Código Penal Militar, que é o Decreto-Lei 1169, e o Decreto-Lei 1002 de 69 é o Código de Processo Penal Militar. Então, o Decreto-Lei 1001 é o Código Penal Militar. Decreto-Lei 1002, Código de Processo Penal Militar. Com a promulgação da nossa Constituição Cidadã em 5 de outubro de 1988, os Códigos Penal Militar e Processo Penal Militar, que foram publicados como decreto-lei, são parcialmente recepcionados com status de lei ordinária. Por que parcialmente recepcionados? Porque muitos institutos jurídicos previstos lá em 69, a partir da nova Constituição de 88, eles não foram, por exemplo, em comunicabilidade e outros institutos. A palavra assemelhado, que agora, recentemente, foi retirada formalmente do Código Penal Militar, que existia em 69, com a Constituição de 88 não existe. O assemelhado no Brasil não existe, ou é civil ou é militar. Então, por essas questões, nós classificamos o Código Penal Militar, hoje o Processo Penal Militar, como leis de natureza ordinária parcialmente recepcionados. E como o objetivo, o cunho do nosso estudo aqui é trazer para os senhores, os doutores, os atores do direito, os operadores, os estudiosos do direito, o conceito de crime militar, ele passa a ter locus, então, a partir da Constituição Federal de 88, tendo como supedâneo o Código Penal Militar, Decreto-Lei 1001 de 69, e o Código de Processo Penal Militar, que é o Decreto-Lei 1002 de 1969. Esses institutos são muito importantes. Feita essa explicação historiográfica, eu quero então convidar os senhores agora a acompanharem conosco um conceito preliminar. Nesse bloco agora, nós vamos trabalhar num conceito preliminar de crime militar, onde eu vou apenas apresentar uma estrutura epistemológica básica dele e nos outros blocos nós iremos aperfeiçoar. Então, na tela para os senhores, a nosso primeiro slide, eu quero que os senhores acompanhem com a gente então a diferença entre crime militar e transgressão disciplinar, porque lá no direito comum não existe essa separação. O que temos lá é o crime e uma contravenção. Transgressão disciplinar não tem nada a ver com transgressão. Então, na tela para os senhores, qual que é a diferença? Bom, crime militar é toda conduta que viole de maneira grave o direito penal militar, tendo por supedâneo os valores das instituições que sejam
os bens pertencentes às Forças Armadas e às Forças Militares Estaduais, Polícia Militar e Bombeiro Militar, quer seja a própria forma, os usos e costumes, a legislação. Já transgressão disciplinar é uma violação aos preceitos militares, porém numa lesividade muito menor do que o crime militar. E nós costumamos explicar para os nossos estudantes de que, na realidade, todo crime militar hoje previsto no Decreto-Lei 1001 de 69, ele vai ter para si, ele consegue amoldar-se em algum momento lá como uma transgressão. Mas nem toda transgressão, de maneira objetiva, possui um tipo penal do Código Penal Militar. Então, dependendo do nível de lesividade, a conduta pode amoldar-se apenas numa transgressão. Dependendo da circunstância de gravosidade dela, ela será um crime militar. E uma questão interessante para os senhores é que, muitas vezes, o próprio Código Penal Militar, ele traz um princípio de uma bagatela. Se a conduta for de só menos importância para o direito militar, como, por exemplo, no artigo 240 do Código Penal Militar, que é o furto, se a res furtada não tiver um valor superior a 10% de um salário mínimo, o juiz, no caso concreto, no caso do Conselho de Justiça ou o juiz de direito do juízo militar, ele poderá considerar essa conduta como uma transgressão disciplinar e não um crime militar. Então, são meras observações. A transgressão disciplinar, ela é trazida por uma lei de natureza civil, ela não é lei de natureza penal. Muito cuidado quando nós formos estudar. Então, os crimes militares, nós vamos encontrá-los de maneira exclusiva a partir do estudo do artigo 9º do Código Penal Militar. E é isso que a gente traz nesse primeiro slide. Olha lá. Crime militar é toda e acentuada violação ao dever militar e aos valores das nossas instituições militares. Vai se distinguir da transgressão, porque a transgressão é a mesma violação, porém, numa manifestação elementar e mais simples. E o critério adotado pelo legislador para contextualizar esse crime militar, ele não partiu de uma definição objetiva. Ele não traz para a gente o que é, e sim quais são as hipóteses que nós vamos encontrar no Código Penal Militar. Eu tenho certeza que os senhores estão gostando, eu vou convidá-los então, vou encerrar esse bloco agora, que é um bloco inicial, foi só para despertar a atenção, a curiosidade, o desejo dos senhores, e eu tenho certeza que os senhores vão querer estudar e ler mais sobre isso. Eu vou encerrar esse bloco agora, convidando os senhores para o nosso próximo bloco. No próximo bloco nós vamos falar da estrutura do artigo 9º, como que ele está estruturado e como ele se apresenta para nós, trazendo o estudo do crime militar. Então eu vou aguardar aqui, vou tomar uma água e aguardo vocês para o segundo bloco. Até daqui a pouco.